Muitos estudiosos do paranormal acreditam que espíritos e até mesmo demônios podem possuir bonecas em jogos infantis. E hoje selecionei vários vídeos que provam que algo assim realmente é possível. Conheça os brinquedos assustadores filmados se movendo sozinhos. Durante uma investigação sobrenatural em um celeiro abandonado, uma dupla de profissionais encontrou uma coleção de bonecas antigas, o que já seria macabro por si só. Ficou ainda pior logo em seguida. No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Alguns daqueles brinquedos soltou uma risadinha, o que parece improvável, já que nenhuma delas estava com pilha, muito menos alguém apertando a barriguinha para acionar. Oh my God! Oh my God! Tudo ficou ainda mais tenso quando eles examinaram o corpo da boneca que estava emitindo os sons e perceberam que o compartimento de bateria estava completamente destruído. Se isso não for motivo suficiente para sair correndo, eu sinceramente não sei o que é. Oh my God! As bonecas ainda são o brinquedo preferido de muitas crianças pequenas, mas existe um registro brasileiro antigo que até hoje arrepia muita gente. Dori, a boneca tá se mexendo. Mano, o cara que tá filmando já tinha percebido pequenos movimentos da cabeça da boneca, mas é depois que ele fala pra menina que o brinquedo vira o pescoço na direção dela. A garota, claro, se assusta e sai correndo deixando a boneca pra trás, mas quem não faria o mesmo? Vendo uma coisa de plástico parecendo ganhar vida própria bem do seu lado. Essa Annabelle BR dá mais medo do que a original, hein? Durante uma live feita no Japão, um homem adulto brincava com algumas de suas bonecas. Já era uma cena um tanto quanto incomum, mas a situação fica ainda mais bizarra. Ele não viu, mas a audiência não conseguiu evitar de notar que um dos olhos da boneca se mexe por conta própria enquanto ele ajeita seu cabelo e depois de um segundo já volta ao normal. Os espectadores lotaram os comentários falando sobre o olho do brinquedo, afirmando que parecia estar tentando espiar a câmera. Muitos acreditavam se tratar de uma boneca possuída e recomendaram que o homem se livrasse dela imediatamente. Para quem já viu Annabelle sabe que esse tipo de coisa sempre acaba de forma trágica. Taca fogo nesse negócio aí, mano, enquanto é tempo. Enquanto esse investigador paranormal mexicano explorava um cemitério com sua equipe, algo estranho aconteceu. Queremos que te manifiestes. Ubaldo, la puerta, mira, güey. Puerta, güey. Mira, güey, se abriu. Güey. A porta de um dos túmulos se abriu sozinha e ao se aproximar, ele notou que além de flores, havia uma boneca lá dentro. La muñeca, güey. Esta foi ahora la muñeca, güey. Já é o suficiente para causar arrepios, mas tudo ficou ainda mais bizarro quando ele fechou a porta e continuou filmando o brinquedo pela janela. La muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió con la muñeca, güey. La madre, güey. La madre, güey. A Barbie maldita se virou lentamente na direção da câmera, assustando tanto o grupo que eles se afastaram imediatamente. Mas, alguns minutos depois, reuniram coragem para voltar e, dessa vez, testemunharam uma manifestação ainda mais perturbadora. Güey, se está moviendo. Ubaldo, se está moviendo, güey. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. Dessa vez o brinquedo se mexeu de um jeito ainda mais ameaçador. Acho que o recado foi dado. É melhor manter distância desse túmulo. Afinal de contas, vai saber o porquê aquela boneca está ali. Existem mais pessoas no mundo com medo de palhaços do que espíritos. Então imagina misturar os dois. Esse rapaz recebeu um boneco de 35 anos chamado Clyde, o palhaço, de amigos que garantiam
que ele já esteve envolvido em vários casos paranormais. Descrente, ele decidiu testar. Colocou o Clyde numa poltrona e filmou a noite toda, e o resultado foi de arrepiar. Além de ter uma aparência perturbadoramente parecida com a de uma pessoa maquiada, o boneco moveu lentamente a cabeça algumas vezes durante a madrugada. Os movimentos são sutis, mas vindos de algo inanimado que não deveria se mexer, já é o suficiente para dar arrepios, né? Eu, hein? Não encostaria nisso de novo depois de ver esse vídeo. Existem bonecos feitos para serem assustadores, mas quando uma boneca que decorava a casa age estranho, o buraco é mais embaixo. Reparou na boneca que tá bem no meio da estante, atrás das crianças, enquanto as meninas fazem aquele desafio do copo, o objeto que estava deitado sem nem aparecer, começa a se levantar lentamente até ficar na posição sentada, e tudo isso por conta própria. Quem estava filmando parece não perceber na hora, mas depois, ao rever o vídeo, foi a primeira coisa que reparou. O mais curioso é que o canal que postou essa gravação nunca subiu um vídeo de terror antes, e nem nenhum outro depois. O que será que aconteceu com essa família? O Elmo é um dos personagens preferidos das crianças americanas, mas enquanto estava na cozinha, uma mãe que preparava o jantar ouviu algo vindo do brinquedo que deu ao filho. Mas não era uma musiquinha fofa ou risadinhas inocentes. O objeto parecia estar fazendo ameaças. Esse modelo de Elmo tem a tecnologia de gravar o nome da criança e repetir frases personalizadas, mas dessa vez ele soltou algo bem mais perturbador. Mate o James. Imagina a cena. Você deixa seu filho de 2 anos brincando inocentemente e do nada escuta essa frase macabra ecoando pela casa. Na época, a empresa responsável ofereceu um voucher em compras para a família e depois que as baterias foram trocadas, ele nunca mais disse essa frase. Que erro de fabricação é esse? Ou será que eram as pilhas que estavam possuídas? Uma mulher comprou um boneco para compor a decoração de Natal, mas algo estava errado. Sentindo-se observada, ela decidiu filmar o enfeite de perto, e a verdade foi ainda mais sinistra do que ela imaginava. Os olhos do duende, antes fixos para o lado, lentamente se moveram até encará-la diretamente, como se respondessem aos olhos dela. O susto foi tão grande que ela perdeu a coragem de permanecer no mesmo cômodo. Apavorada, decidiu se livrar do boneco. O que quer que estivesse habitando aquele objeto com certeza não era o espírito natalino. Enquanto exibia sua coleção de bonecas em um vídeo inocente, essa garotinha registrou algo que a faria sair chorando se tivesse percebido na hora. Todos os brinquedos estavam sentados tranquilamente na prateleira, mas a boneca de suéter preto piscou um dos olhos exatamente no momento em que a câmera focou nela. Parece que essa boneca realmente queria aparecer no vídeo, ao ponto de piscar para a câmera. Mas como isso seria possível? E ainda por cima, com apenas um dos olhos. O que será que a mãe da menina achou ao ver a gravação? Difícil imaginar uma solução que não envolva se livrar do brinquedo e chamar um pastor. Essa moça estava gravando um tutorial sozinha em casa, mas parecia que tinha mais alguém querendo participar. I will show you how to punch somebody if you need to. Funny enough, not a lot of Um bonequinho que decorava o hack começou a se mover até cair no chão. E olha, não foi só uma vez.
nas 2 primeiras vezes, ela pega o boneco e coloca de volta, provavelmente achando que ele só tinha se desequilibrado, mas na terceira vez, a queda foi ainda mais estranha, eliminando qualquer dúvida de que havia algo muito errado com aquele objeto. Quando ela finalmente vê com os próprios olhos o boneco se mexendo sozinho, a ficha cai. Não é uma questão de equilíbrio, mas sim de algo muito mais sinistro. Essa garotinha estava no quarto, toda animada, mostrando seus brinquedos para a câmera, enquanto um boneco do fundo permanecia parado, pelo menos por enquanto. Las tacitas, tengo esta tacita rojita y esta tacita. Enquanto ela olhava diretamente para a câmera, a mão do boneco se mexeu. Ela até se assustou, mas no começo parecia apenas uma impressão. ¿Sí? Porém, o brinquedo mexeu o braço mais uma vez, e pela expressão de pânico no rosto da menina, a forma como ela saiu correndo do quarto, dá para perceber que aquilo não fazia parte da demonstração que ela tinha planejado. ¿Sí? Ventrílocos já tem uma vibe naturalmente assustadora, né? Agora imagina uma cabeça de boneco antigo com aquele olhar fixo e esquisito trancada numa caixa de vidro. Só que ela não fica quieta, mano. Pois é, a história bizarra ficou ainda pior quando durante uma gravação essa cabeça pareceu ganhar vida própria. O mais sinistro, além de abrir sozinha a caixa de vidro onde estava guardada, o que já é digno de um filme de terror, o boneco ainda parece mexer a boca e bem no meio da madrugada. É aquele tipo de cena que faz a gente repensar se trancou todas as portas e acendeu as luzes da casa antes de dormir. Segundo o dono do vídeo, a gravação começou depois que ele percebeu, em várias ocasiões, que a caixa amanhecia misteriosamente aberta. A curiosidade virou medo real quando o momento foi registrado em vídeo. E o detalhe mais bizarro de tudo, essa cabeça de ventríloco teria sido fabricada na década de 40. Se antes era uma peça rara de colecionador, agora parece mais um item amaldiçoado de filme de terror. Será que alguém ainda teria coragem de dar um lance? Ou já tá na hora de chamar um exorcista para resolver esse problema? Toda menina gosta de ter as famosas bonecas Barbie, e no caso dessa garotinha, ela estava brincando com 2 delas, as colocando para conversar, sabe? Coisa de criança. Só que em determinado momento a cena inocente fica bastante bizarra. É isso mesmo. Enquanto a menina olha para alguém, o brinquedo do capiroto que está em sua mão esquerda vira sozinho em movimento brusco e olha em sua direção. Jesus, tô vendo pela primeira vez. É claro que isso assustaria qualquer pessoa, tanto que ela joga os 2 brinquedos para longe após o ocorrido. Mesmo que muitas Barbies sejam articuladas, nenhuma delas conseguiria movimentar o pescoço de uma maneira tão veloz assim. Se fosse o brinquedo de algum parente meu, iria logo era atacar fogo, mano. Afinal de contas, já assisti todos os filmes do Chuck. Que tanta violência. A história por trás desse vídeo é que os pais resolveram colocar uma câmera babá dentro do quarto do bebê, porque toda noite a criança acordava em um horário específico, sempre chorando, e talvez o motivo fosse o seu brinquedo favorito. Repare que na gravação, o boneco que está nessa rede improvisada começa a se movimentar exatamente ao mesmo tempo que a criança fica agitada na cama. Ah, miserável. Eu não tenho dúvidas de que isso tudo é o que estava causando mal ao pequeno. O que mais explicaria um boneco de pano se mexendo sozinho, se não for algo maligno? Bom,
é melhor alguém se livrar logo desse primo da Annabelle. O que você faria se um brinquedo que tivesse anos desligado começasse a tocar música e se mover sozinho? Parece ser o que houve aqui, porém é fácil de solucionar o problema, né? É só tirar o diacho da pilha. Que viagem é essa? Bom, agora o buraco ficou mais embaixo. Qual a explicação lógica para que um eletrônico funcione sem a sua fonte de energia? É o diabo! Essa gravação foi feita por um pai preocupado. Repare que suas mãos estão trêmulas. Afinal de contas, com certeza, ele nunca tinha visto um objeto assombrado. Muito sinistro. Eu aposto que se essa jovem soubesse o que iria acontecer, ela nunca teria topado entrar na frente de uma câmera com essa boneca. Eles estão fazendo uma gravação falando sobre o brinquedo, quando o diacho da Barbie resolve assustar todo mundo. É possível ver que as duas mãos da menina aparecem o tempo todo na gravação, e mesmo assim o rosto do brinquedo gira lentamente sem a interferência de ninguém. Bom, eu desconfio que foi nesse momento que essa garota resolveu parar de brincar de boneca para sempre. Essas duas meninas resolveram brincar com o famoso Charlie Charlie, mas uma versão diferente da brasileira, usando apenas lápis. Para fora sí, para cá não. Mira, aqui quando eu te movi. Os jovens são muito esquisitos, cara. Meu Deus do céu, cara. Quando começaram as perguntas, uma delas reparou que o ursinho de pelúcia passou a se mexer. Charlie, Charlie. Aqui com o lápis bien. Marica, muñeco se movió. A impressão que dá é que o espírito do Charlie possui o brinquedo e que é ele quem está interagindo com as meninas, mas a prova final vem depois de mais uma pergunta. Charlie, Charlie, estás aqui com nós. Não, Marica, se você tá molhando! Acho que isso daí foi um sim, né? E olha a maluquice. Dizem que os espíritos confundem pelúcias e bonecas com corpos humanos. Será que foi assim que o ursinho acabou possuído? Boa sorte para quem dormir nesse quarto. Em 2014, esse garoto estava fazendo um vídeo caseiro com um primo e acabou flagrando uma coisa que foi além da brincadeira. Está vendo este muñeco se mueve todos os dias, vem na casa. A pequena tartaruga de pelúcia que estava em seu lado mexeu um dos braços completamente por conta própria, enquanto a criança falava sobre o brinquedo. É claro que os meninos saíram correndo do local e até deixaram o celular para trás. Corre! É o diabo! Repare que além de mexer o braço, a pelúcia também gira um pouco seu corpo e fica exatamente de frente para a câmera, o que só deixa tudo ainda mais assustador. Será que ela tinha algum recado de outro mundo para dar? Apenas que você conhecimento. Fica aí a dica, hein? Para não confiar nem nos bichinhos mais fofos, porque até mesmo eles podem carregar uma surpresa nada agradável. Uma jovem contou que passou um final de semana cuidando de uma casa de uma família que foi viajar. Após ouvir alguns barulhos, ela deu de cara com isso. Oh my god, oh my god, oh my god. Uma boneca antiga guardada no topo do armário mexe suas pernas sem a interferência de ninguém, mano. Tá repreendido em nome de Jesus. E para que não restassem dúvidas da explicação ser apenas uma corrente de ar, o brinquedo levanta uma das pernas como se tivesse vida. Se fosse o vento, algo assim não ocorreria, você não acha? A moça não quis continuar tomando conta dessa casa e relatou o fato macabro para a família e foi embora. Segundo ela, os patrões não pareciam muito chocados com esse acontecimento. Ué, será que já sabiam que o brinquedo estava possuído? Uma mulher afirma que estava sozinha em casa quando escutou barulhos no quarto da filha que havia acabado de ir para a escola. Mas ao chegar no local e acender a luz, o som parou inexplicavelmente. Após um tempo, ela percebeu
que uma das bonecas começava a chorar quando as luzes estavam apagadas, mas ficava completamente em silêncio quando estavam acesas. Quando le apago a luz, vuelve a hablar. Estoy que me cago el puto susto. Miren, le apago y vuelve a hablar. ¿Sí la escuchan? Miren, le prendo y deja de hablar. Ixi, Maria. Vixe, nossa. A mãe conta que a situação a deixou desesperada, pois ela nunca tinha visto uma coisa dessas e nem sabia o que fazer. Essa é uma boneca simples que faz barulho quando aperta em sua barriga, mas não tem nenhum tipo de sensor de luz. Então como explicar essa bizarrice? ¿Ya la oyeron? Le prendo y deja de hablar. E espero que ela tenha se livrado do brinquedo, pois já assistimos Chucky, Annabelle e esse tipo de coisa nunca termina bem. Uma mãe chamada Juliana Castilho postou o seguinte vídeo de sua filha brincando com uma boneca. Até aí tudo bem, ela conversa, faz algumas perguntas e finge que o brinquedo está respondendo. Porém, depois disso, coisas estranhas passam a acontecer. Perceba que mesmo discretamente, após a menina ouvir algo, a cabeça da boneca se mexe e vira em sua direção. Aumentando o volume da gravação, é possível ouvir como ela ficou com medo depois do que aconteceu. E também, quem não ficaria, né? Tudo aparentemente estava normal e ela segura o brinquedo pelas pernas. Então como essa Barbie do capiroto se movimentou sozinha? Espero que a mãe tenha feito uma reza para espantar os maus espíritos que estão nos brinquedos da filha. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!